Imitadores de Cristo, da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. A palavra de Deus nos diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24. Adote um estilo de vida inteiramente novo, uma vida moldada por Deus, uma vida renovada por dentro e que transforma a sua conduta à medida que reproduz em você o caráter de Cristo. A palavra de hoje é um pouco dura aos nossos corações, mas muito verdadeira, portanto preste atenção. Muitas religiões e filosofias promovem aquela velha mentira de que nós, seres humanos, somos divinos, podemos nos tornar como deuses. Sendo bem transparente e honesto contigo, você não é Deus e jamais vai se tornar um. Essa mentira é, na verdade, uma tentação muito antiga de Satanás. Satanás prometeu a Adão e Eva que eles, se seguissem o seu conselho, teriam todo o conhecimento de Deus, seriam como deuses. Depois você confere lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Esse desejo de ser algo que nós não somos aparece toda vez que nós tentamos controlar as circunstâncias, o futuro e, pior, as pessoas ao nosso redor. Mas nós somos criatura, nós nunca seremos o Criador. Deus não quer e não criou cada um de nós para sermos como deuses. Ele nos fez para o adorarmos, para sermos servos valorosos. Ele quer que você desenvolva os seus valores, as suas atitudes e o seu caráter. O objetivo final de Deus para a sua vida na Terra não é conforto, mas desenvolver o caráter de Cristo em cada um de nós. Ele quer que cresçamos espiritualmente e nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo. Tornar-se semelhante a Jesus Cristo não significa perder a sua personalidade ou simplesmente se tornar uma cópia. Não, até porque seria impossível. Deus criou cada um de nós na nossa singularidade. Então, Ele certamente não quer mudar isso. Quando falamos da semelhança com Cristo, trata-se de transformar o nosso caráter, não a personalidade. O que Jesus Cristo faria nessa situação? É pensar como Cristo diante dos desafios da vida e como nós respondemos a tudo isso que acontece. Deus quer que você desenvolva o caráter descrito nas bem-aventuranças por Jesus Cristo. Depois confira lá em Mateus, capítulo 5, versículos 1 e 2. O fruto do Espírito, lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. O grande capítulo de Paulo sobre o amor, 1 Coríntios, capítulo 13. E a lista de Pedro das características de uma vida eficaz e produtiva, lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8. Aqui estão boas pistas sobre a intenção de Deus para a sua vida. Quando você se esquece que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, sabe o que acontece? Você tem uma vida frustrada. Você se apega às circunstâncias do momento, fica sem uma direção, sem um propósito. Você pode se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou tendo um momento tão difícil? E a resposta é que a vida, ela é difícil. Nós vivemos num mundo caído. O pecado habita nesse mundo. Então, não tem como as coisas melhorarem. Na verdade, tendem a piorar. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus em relação a uma vida abundante. Livro de João, capítulo 10, versículo 10. Isso não significa uma vida perfeita aqui na terra, saúde, conforto, felicidade constante, realização de todos os seus sonhos, alívio instantâneo por meio da sua fé e oração. Não. Muito se equivoca quem pensa assim. As pessoas pensam que aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua vida aqui na terra vai ser uma vida de abundância, teoria da prosperidade, mas as coisas não funcionam assim. Essa perspectiva egocêntrica trata Deus como se fosse um gênio da lâmpada. Basta então dizer que aceitei Jesus e as coisas vão funcionar do meu jeito. O que eu pedi vai acontecer.
mas Deus tem um plano, um propósito, e Ele está agindo por meio de você, agindo no mundo para você. Nunca se esqueça que essa vida não é sobre você, mas sobre os propósitos de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós e o paraíso não é aqui na terra, mas sim na eternidade. Passe o tempo que for aqui na terra, mas passe ele se preparando para o céu, construindo o seu caráter semelhante ao caráter de Cristo Jesus. Sede, portanto, imitadores de Cristo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.